Prezado aluno, seja muito bem-vindo para mais uma aula Paraná. Meu nome é Hugo, sou professor de Física do município de Piraquara e dessa vez a gente tem uma atribuição um pouquinho diferente. A gente vai sair um pouco do ambiente da sala de aula, a gente vai explanar um pouco o conhecimento no Museu da Ciência Newton Freire Maia, situado no município de Pinhais, região metropolitana de Curitiba. É importante que vocês venham a prestigiar muito esse momento, que tem muitas informações para vocês. Mas antes da gente chegar nesse momento, vai algumas informações iniciais para vocês. Então vamos ali. Aos estudantes que estão assistindo às aulas pela televisão, entreguem as suas atividades na escola, como também podem resolvê-las pelo Classroom. E aqui vem mais uma dica para você, querido estudante. Caso você não consiga ter acesso à plataforma, notifique a sua instituição de ensino, ok? Que eles vão conseguir direcionar para você o caminho do seu aprendizado. Então, vamos ali à nossa próxima tela. Vamos relembrar o conteúdo da nossa última aula. Então aqui, ó, um quiz. Ao comparar as transmissões de onda periódica, temos transmissões de rádio via frequência modular, definida como FM, e amplitude modular, definida como AM. Podemos caracterizar uma onda periódica por, vamos às opções. Letra A, evitar distorções. Letra B, melhorar a qualidade de sinal. Letra C, transmitir informações de forma contínua. Letra D, ser constante ao longo de sua transmissão. Ou alternativa E, todas as alternativas. Um tempinho para vocês pensarem na resposta. Vamos lá então, querido estudante, para a gente retomar as alternativas para ver o que a gente consegue estar definindo, ok? Vamos ali as opções novamente. Então, na letra A, evitar distorções, pessoal, perfeito, essa é uma das definições que você tem desse padrão periódico, ela sempre vai ser constante ao longo do tempo, tá? Vamos pegar ali então, na letra B, melhor qualidade de sinal.
Exatamente, esse contexto também é extremamente válido para que você consiga ter uma boa visibilidade e uma boa audição ali no contexto que você vai ter do vídeo que está sendo proposto para você. Vamos ali na terceira opção, transmitir informações de forma contínua. Gente, sem que tenha recortes, sem que tenha interferência, é exatamente esse o contexto que temos ali. Vamos ali, alternativa D, ser constante ao longo da sua transmissão. Também é exatamente esse o contexto que temos ali. Então, assim, levando em consideração essas 4 alternativas que são corretas, todas estão corretas e a alternativa correta, então, ali é definida como a letra E. Mas, voltando nesse contexto que eu havia dado uma dica para vocês, então vamos adentrar na Semana do Conhecimento, para que você, estudante, relembre alguns componentes que já vimos aqui em aulas anteriores. E esse conceito que vamos abordar é referente à termodinâmica. Vamos relembrar um pouquinho dessa parte? Me acompanhe na tela. Termodinâmica é a área da física que estuda, analisa as leis que regem as relações entre trabalho, calor e outras formas de energia, gerando a conversão de uma forma energética em outra, para que ocorra a realização de trabalho e a direção das trocas de calor. Bom, o conceito que temos aqui, que a gente vai trabalhar de maneira bem rápida aqui, lembrando, tem a lei zero da termodinâmica, que indica que o fluxo de calor vai avançar da estrutura que está mais quente para a estrutura que está mais fria, buscando um equilíbrio térmico. Vamos ali então. O conceito que temos também é da primeira lei da termodinâmica, onde a primeira lei estará relacionando 3 componentes. Primeiro deles, quantidade de calor. Segundo deles, trabalho realizado. Terceiro deles, variação da energia interna, certo? Vamos ali então verificar também qual que seria a ideia que temos ali da segunda lei da termodinâmica. E nessa ideia da segunda lei da termodinâmica, pessoal, que teremos ali, então vamos trabalhar com a ideia de motores de rendimentos térmicos. E aí a gente pode até relembrar um pouquinho dos conceitos lá da Revolução Industrial, onde a gente tem essas atribuições de calor para você gerar movimento, trabalhar com essas conceituações. Mas assim, isso aqui é só uma introdução para a aula de vocês, e aqui, pessoal, a gente vai avançar lá para o Parque da Ciência, onde o nosso super professor Varley estará lá lecionando com vocês, e a nossa super Elisiane também com a super participação especial. Grande abraço, Varley, é com você! Grande Hugo, estou aqui no Parque da Ciência Newton Freire Maia. Eu estou aqui conversando com a professora Elisiane. Professora Elisiane, se apresente para os nossos queridos alunos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como o professor falou, meu nome é Elisiane, eu sou aqui do Parque Newton Freire Maia, o Parque da Ciência, que fica localizado aqui em Pinhais. Professora, já viu aquele ditado, não brinque com fogo? Eu já ouvi. E vocês, alunos, já ouviram falar sobre esse ditado? Então, professora, o que aconteceria conosco hoje, como nós estaríamos se o ser humano não tivesse brincado com fogo? A gente acredita que nós não estaríamos aqui se o ser humano não tivesse a curiosidade de brincar, de manusear o fogo. Professor, e nós estamos diante de uns termômetros, né? E o que o termômetro faz? O que ele faz? Então, a ideia aqui é associar, né, esse instrumento de medida com a utilização do fogo, né? Então, para a gente chegar no termômetro, a gente teve que passar por uma longa história em relação ao manusear o fogo, né? Então, como o professor perguntou se nós, né, como nós estaríamos em relação a essa questão de não brincar com fogo. Realmente é muito importante que nós não brinquemos com fogos, mas para a história, para o desenvolvimento do ser humano em sociedade, foi extremamente importante a gente compreender como que o fogo ele passava de um corpo para o outro, como que ele fazia no seu ambiente ali. Ok. Professora, nossos alunos de sala, eles sempre se perguntam calor e temperatura, e eles confundem, eles falam a mesma coisa, isso é natural. As pessoas em casa, elas fazem essa misturança entre calor e temperatura. Se pode fazer a distinção entre calor e temperatura?
Então, o que acontece aqui, professor, é que a gente tem que distinguir que essas duas grandezas são duas grandezas bem diferentes, né? São termos que, com certeza, a gente teve uma grande evolução na história, né? Muito que se trata hoje é o que está mais moderno, né? Mas a gente, de uma forma simplificada, a gente poderia associar a temperatura com a agitação das moléculas, né? Então, o instrumento do termômetro, ele é um instrumento que ele veio para auxiliarmos na compreensão disso, né? Então, a gente sabe hoje, por exemplo, não se sabe, mas os primeiros cientistas, né, como lá o Platão, Aristóteles, eles começaram a perceber que existia uma relação muito direta com os corpos aquecidos ou resfriados à medida que eles estavam próximos do fogo ou longe do fogo. Então, eles perceberam que existia uma relação muito direta com algo que eles chamaram de fluxo que estava movimentando entre esses corpos. Então, a gente pode usar aqui essa ideia de fluxo, que foi uma das coisas usadas na história por muito tempo, esse conceito fluxo de passagem de algo que estava quente para algo que estava frio. Então, você tinha uma movimentação. E por muito tempo acreditou-se que esse fluxo era uma coisa material. Ok. E, professora Elisiane, esse termômetro, eu vi que ele tem um líquido dentro. É mercúrio? Provavelmente seja. Aqui a gente tem alguns elementos, não temos nesse totem somente, né, termômetros, a gente tem outros instrumentos de medição, mas por muito tempo se utilizou nos termômetros o uso do mercúrio, né? Hoje a gente sabe que a gente não deve usar esse elemento ali. Alguns termômetros eles usam o álcool e isso está relacionado com a dilatação desses fluidos. Desses fluidos. E, professora Elisiane, essa aula, então, ela está sendo transmitida para o pessoal da segunda série, que basicamente eles estudam os conceitos relacionados ao calor. Tem alguma relação com as máquinas térmicas, o estudo do calor? Sim, professor, tem uma relação direta com as máquinas térmicas, com as máquinas a vapor. E eu convido o professor para a gente ir lá para o próximo pavilhão, para conhecer um pouquinho dessa máquina térmica que a gente tem aqui no museu. Então, maravilha, pessoal, maravilha. Então, agora nós vamos para outro espaço, então, aprender um pouco sobre as máquinas térmicas. Vamos lá, professora? Então, professora, nós estamos diante de uma máquina térmica, eu posso chamar assim? Mas uma coisa que eu ouvi lá diante dos termômetros, a professora mencionou com o pensamento de que o calor era um fluido. E hoje nós sabemos que não é, né? Quando que isso caiu, né? Quando que ocorreu esse rompimento do calor como sendo fluido? Então, professora, para essa resposta a gente não tem uma resposta exata, né? Okay. Porque foi durante um longo período. Né? A gente tem, então, essa ideia. Para responder essa pergunta, né, como que os cientistas eles acabaram deixando essa teoria do fluido de lado, eu vou pedir para o professor começar a esfregar as suas mãos. Vamos lá? Sim, isso. E aí, professor, o que está acontecendo? Está esquentando. Mais. Está esquentando mais. O professor saberia dizer por que essa ideia? Qual a relação que nós temos com o esfregar as mãos, com isso que nós estamos vendo, com o conceito de fluido? Professora, eu não sei, pô. Então, a ideia é que a gente tem né, esse conceito de fluido. Ao esfregar as mãos, a gente estaria criando uma certa energia. Será que é possível criar energia, professor? Eu acho que não, professor. Não, a gente já viu em outros momentos que a ideia é que a energia ela tem algo que se conserva. Então, quando a gente esfrega as mãos, a gente tem o conceito de que ao esfregar as mãos, a gente está criando energia, mas isso não é verdade, né? Ao fazer esse processo de atrito, você tem uma relação e aí começou a cair nessa teoria do calórico. A teoria do calórico. Professora, aquela unidade de medida chamada caloria, tem alguma relação? A unidade, você pega lá, você compra um biscoito, no pacotinho tem lá a unidade caloria, 2.000 quilocaloria. Caloria é uma unidade relacionada ao calor? Sim, é uma unidade relacionada à energia, né? Energia, o calor é uma forma de energia, né? Que no passar do tempo, no decorrer do tempo, né? Houve essa relação. Então, caloria está relacionada com a grandeza física, energia. E nós estamos, então, diante de uma máquina térmica. Professora, quando surgiram as máquinas térmicas e quais são os princípios físicos envolvidos?
Então, a ideia das máquinas térmicas, elas vieram justamente para substituir, né, a força do homem, né, do animal, justamente para facilitar o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. A compreensão dessas máquinas foi muito importante para a gente compreender os conceitos físicos e melhorar esses equipamentos. Então, o objetivo de uma máquina térmica, no período da Grande Revolução, foi compreender ela justamente para melhorar, para ter um maior rendimento, né? E aí, à medida que a gente tem uma compreensão maior dessas máquinas, possibilitou o desenvolvimento de novos conhecimentos para a ciência. Esses novos conhecimentos têm alguma relação com termodinâmica? Tem sim, professor. Na verdade, o estudo, a compreensão dessas máquinas, o melhoramento dessas máquinas possibilitou uma nova área do conhecimento que a gente chama hoje de termodinâmica. E a energia inicial, professora, que aciona a máquina, a energia, a forma de energia com que nós utilizamos na máquina térmica, você pode falar um pouco dessa energia? É o próprio calor? Na verdade, o que a gente tem aqui nesse processo seria basicamente, o início, né, desse processo seria a queima de um determinado combustível, né? À medida que a gente tem, então, esse material, que estaria ali uma energia armazenada, à medida que você queima ele, esse calor, então, é convertido, né, aquecendo lá a água, e essa água, então, vai ter todo um processo que vai fazer essa máquina entrar em funcionamento. Perfeito. Veja bem, você, aluno da 2ª série, você estudou em sala com o professor Hugo, você estudou a primeira, a segunda lei da termodinâmica. Olha que importante esse processo. Então, professora, eu agradeço de antemão por os seus conhecimentos, pela sua atenção. Então, por favor, quer dar um tchau para os nossos alunos? Tchau, pessoal. Agradeço a visualização de vocês aí. Espero que depois de todo esse período que a gente está tendo aí de isolamento social, vocês possam conhecer o nosso espaço aqui, o Museu de Ciência, o Parque da Ciência Newton Freire Maia, que fica aqui em Pinhais. Ok? Um grande abraço, fiquem bem e até a próxima, gente. Pessoal, então assim, ó, agora eu volto com o Hugo. Lembrando que vocês farão uma atividade com o nosso grande mestre, o professor Hugo, o professor da 2ª série. E pessoal, eu fico por aqui, agradeço a atenção de vocês e até uma próxima oportunidade. Grande abraço, gente. Até mais. Obrigado, professor Varley. Obrigado, professora Elisiane, por trazer esses esclarecimentos. O Museu da Ciência, ele tem diversos componentes, diversas áreas, um mundo de espaço de conhecimento para que você, estudante, consiga estar interagindo com a ciência. Ali você consegue estar vinculando diversas áreas, química, física, matemática, filosofia. Você integra tudo isso, que são as ciências naturais, no que a gente tem como ciência do conhecimento, as ciências humanas, tudo você consegue ter um grande acréscimo de informação lá no Parque da Ciência. E é fenomenal que vocês consigam fazer uma participação nesse espaço aqui da Aula Paraná. Agora, você que mora em Cianorte, Barbosa Ferraz, Foz do Iguaçu, Cascavel, conseguiu contemplar pelo menos um pouco do que é o nosso Parque da Ciência. E isso é muito importante, porque assim, a ciência ela foi construída, desenvolvida ao longo de décadas, séculos, milênios. Hoje em dia pegamos todo esse material pronto, mas o que é importante é que você saiba da onde que teve cada uma dessas contribuições. Por isso, se tiver oportunidade um dia, vá visitar, tem muita coisa que você consegue aprender, ok? Voltando aqui então, muito obrigado, Super Varley, por ter passado a bola para mim novamente. Então vamos ali esclarecer um pouquinho dos conhecimentos que vocês conseguiram aprimorar lá no Parque da Ciência e relembrar um pouquinho da termodinâmica dentro desse exercício ali. Me acompanhe na tela. Então aqui, ó, dentro de uma sala com ar-condicionado, a temperatura média é de 17 graus Celsius. No corredor, ao lado da sala, a temperatura média é de 27 graus Celsius. Tanto a sala quanto o corredor estão à mesma pressão. Sabe-se que num gás, a energia cinética média das partículas que compõem é proporcional à temperatura. Com base nesses dados, pode-se afirmar. Aqui, querido estudante, o que eu quero frisar com você? Perceba as palavras-chave que você tem ali. Pressão constante e a correlação com a temperatura, ok? Lembrem disso aí. Vamos avançar para as opções de resposta. Então, ali, ó, vamos ali então, na letra A. Olha o que ele diz ali pra gente.
A energia térmica das moléculas ocorre pelo atrito entre elas, onde a maior fricção leva a uma maior temperatura e, consequentemente, a menor fricção estará associada a uma menor temperatura. Letra B. A energia térmica das moléculas ocorre pelo atrito entre elas, aonde a maior fricção leva a uma menor temperatura. E letra C. A energia térmica das moléculas ocorre pelo atrito entre elas, aonde a menor fricção leva a uma maior temperatura. Então, assim, queridos alunos, vejam com um pouquinho de calma e respondam com muita atenção. Um tempinho para vocês fazerem essa questão. Vamos lá então, querido aluno, para a gente matar algumas palavras-chave aqui.
Uma delas é fricção. O que é fricção? É atrito. O que é o atrito? O fato que lá o professor Varley e a professora Elisiane falaram que esfregar as mãos, certo? Então assim, quando você esfrega as mãos, você está aumentando a energia das partículas que ali estão. No ar não é diferente. Então quando você tem maior número de ações, então maior vai ser a temperatura. Quanto menor for o número de ações, menor será a sua temperatura. Então vamos ali as opções. Olha o que ele diz ali, a letra A. A energia térmica das moléculas ocorre pelo atrito entre eles, onde a maior fricção leva a uma maior temperatura e, consequentemente, a menor fricção estará associada a uma menor temperatura, ok? E essa é a alternativa correta que temos. O que vimos ao longo dessa aula, pessoal? Retomamos aí um pouquinho dos conceitos da termodinâmica, ok? Então, assim, a primeira parte da Semana do Conhecimento está aqui. Daqui a pouquinho a gente volta com a segunda parte. Grande abraço e até a próxima aula.